E você acredita que o arrebatamento vai acontecer antes dos 7 anos que seriam aquele período de 3 anos e meio, 3 anos e meio, Uhum. né? Ou durante, ou Tem depois alguns grupos que são É, pré-tribulacionistas, outros são a gente já falou pós-tribulacionistas, com o Rina né? aqui, ele falou que acredita que a igreja vai, se não me engano, vai ser antes da tribulação, né? Eu acredito que a igreja passará pela grande tribulação, Vivenciando? vivenciando. Eu acredito que Ah, sim. é? Por várias razões. A primeira delas, você sabe que toda a doutrina de arrebatamento da igreja, dispensacionalismo, é... Arrebatamento, pro pessoal que não tá acostumado, como você explicaria? Tá, eu vou resumir o que é o arrebatamento. Tá, Vocês já ouviram falar, pessoal, aqui num filme chamado Deixados para Trás, de Tim LaHaye? eu vi, mas eu não Left sei. Behind, né? Talvez o pessoal ainda vão criar uma tecnologia que a gente fala assim, eu ouvi, a gente vai ouvir, né? Já ouvi aqui. O pessoal, esse filme mostra mais ou menos essa ideia. A ideia do arrebatamento é que o anticristo será um líder mundial, Carismático. carismático, e quando ele começar a dominar a Terra, um pouco antes dele exercer sua hegemonia, a igreja vai começar a desaparecer. As pessoas Pessoas. sumindo. O avião vai ficar Aqui, desgovernado, a vai gente tá aqui, o cair, mandíbula tal, desapareceu lá. samba, então vai ficar só a roupa lá e tudo e tal. Aqueles que estudam a profecia vão entender que ali foi a igreja que foi arrebatada. E quem ficar para trás é que não estava suficientemente espiritual para ser levantado. Aí vão começar 7 anos de sofrimento na terra em que o anticristo vai dominar. E ele vai perseguir aqueles que não estavam tão bem preparados. Muitos judeus nessa época vão se converter. E depois desses 7 anos é que Cristo vem com poder e grande glória com aqueles que foram arrebatados para estabelecer o reino dele de 1000 anos. O milênio. O milênio. Mas a igreja mesmo não estará nessa tribulação de 7 anos, será tirada antes. Isso é o que diz a doutrina chamada doutrina do arrebatamento secreto ou dispensacionalismo. Eu, Rodrigo, particularmente, eu não sou adepto a essa visão de fim de mundo. Por quais razões? Vou tentar resumir aqui para não ser muito prolixo. Essa doutrina do dispensacionalismo, ela só passou a existir, sabe por quê? Houve um padre que ele, dominicano, Francisco Rivera. Esse padre Francisco Rivera, ele via que os protestantes entendiam que o anticristo era o domínio católico sobre a cristandade. Então esse padre, para tirar os olhos do papado, ele criou duas coisas. Deu uma ênfase a uma ideia preterista, que o anticristo era Nero, e que a volta de Jesus será o seguinte, que o anticristo é alguém que vai surgir ateu no futuro e que a igreja não estaria aqui. Aí, a ideia desse padre passou para um homem chamado Darby, um pregador. Isso eu estou falando já no começo do século XX. Darby começou a pregar aquilo, começou a empolgar, começou a dar mais ênfase, sistematizou tudo isso que eu estou falando. Aí veio, depois de Darby, veio Scofield e criou a Bíblia Anotada de Scofield, que se tornou a Bíblia de todos os protestantes. E na Bíblia de Scofield estava essa doutrina que ele aprendeu de Darby. E depois de Scofield, outros pregadores renomados começaram a propagar a ideia do dispensacionalismo, especialmente o Tim LaHaye, que ficou muito famoso. E isso hoje emplacou, especialmente no mundo evangélico, como sendo a visão de fim de mundo. Só que se você olhar atrás da história do cristianismo, o dispensacionalismo, com o arrebatamento da igreja, 7 anos de tribulação, tudo mais, não fazia parte nem dos ensinos de Lutero, nem de Calvino, nem de Zwinglio, nem de John Wesley, dos metodistas, nem dos cátaros, nem dos albingenses, nem nenhum dos que viveram a história do cristianismo. Dos protestantes, nem os cátaros, como eu falei, nem os valdenses, nenhum deles ensinaram isso. Nem a Igreja Católica ensinou isso. Se você for recuando mais, nem os pais da igreja ensinaram isso. Então, se fosse uma doutrina verdadeira, a gente tinha que admitir que é uma doutrina que ficou por 2000 anos. Vigente? Não, nem vigente. Inesquecida.
ignorada. Ignorada. Porque em 2000 anos de cristianismo... Você falando dessa visão que foram os romanos Não, essa visão do anticristo como sendo alguém que vai vir, os 7 anos, a igreja arrebatada Ah, tá, antes. essa visão. 2000 anos, essa visão ficou completamente desconhecida do cristianismo. E veio à tona... Não tem nenhum autor cristão que fala dela. Começou com Francisco Rivera, Tá. padre, e depois Darby e Hal Lindsey também, que vai vir depois de Hal Lindsey com Tim LaHaye, que vão propagar isso aí. E espalhou no mundo gospel. Mas, biblicamente, eu tenho dificuldade de aceitá-la por algumas razões. Em primeiro lugar, a volta de Jesus na Bíblia é descrita, e quando eu falo eu acredito assim, eu estou falando Lutero, Zwinglio, Calvino, todo esse pessoal aí, né? Ela será com poder e grande glória. Todo olho o verá. Até aqueles que o traspassaram. A Bíblia não fala de um arrebatamento secreto. Não fala. Em momento... mas como é que... Mas Rodrigo, lá em Tessalonicenses fala, seremos arrebatados no abrir e fechar de olhos. A palavra arrebatados ali significa tirado de um lugar e levado para outro. Não fala em arrebatamento secreto. Okay. Jesus fala, porque assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então não é uma coisa secreta. Com essas coisas em mente, outro detalhe, o Apocalipse fala que Deus guardará o povo dele na provação que há de vir. Algumas traduções falam da aprovação. Guardará em meio à aprovação. Tá certo? A Arca de Noé, que é tomada por modelo de muitos, até em Jesus também, que fala, assim como foi nos dias do dilúvio, será na vinda do Filho do Homem, a família de Noé que foi salva, ela foi protegida do dilúvio, mas não retirada do dilúvio. Foi ela protegida, mas passou pelo ela dilúvio. passou. Então, com esses e outros elementos, que eu precisaria de mais tempo para decidir, mas eu entendi a visão. eu acredito que Jesus vai voltar com poder e grande glória, Tá. depois do período da grande tribulação. A grande tribulação antecipa a volta de Jesus, porque Mateus fala, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, fala da Idade Média, o sol escurecerá, a lua dará sua claridade, etc, 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 etc. E depois Daniel fala também que haveria um grande tempo de angústia, o qual nunca houve. Aí vem a vinda de Cristo. Tá certo? E nesse tempo de angústia, o qual nunca houve, o povo de Deus vai ser perseguido pelo anticristo e pelos que aderirem ao anticristo. Eu não sei se eu estarei vivo nessa época, mas se eu estiver, eu peço a Deus que eu fique firme ao lado de Deus e você também. Amém. E a volta de Cristo é aquela esperança que acalenta o nosso coração. Está perto. Eu não posso dizer quão perto, mas está próxima. Você diz nossa geração. Nossa geração. Caramba. A única coisa que eu digo para não ficar marcando data é só uma atenção, e essa aqui é para quem é crente. Às vezes Deus tem profeticamente o tempo de cumprir uma coisa, mas por causa da rebeldia do povo dele, a promessa se estende e atrasa. Vou dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito... Era para ficar 40 anos? Não era para ficar 40 anos. Ah, entendi. Então, se você tivesse conversando comigo na época que as pragas estivessem caindo no Egito e estivesse fazendo esse podcast... E aí? Lá em Mênfis, exatamente, e me perguntaram assim, Rodrigo, na sua opinião, a libertação do povo hebreu está próxima? Eu falo assim, olha, pelo que eu estou vendo dos indícios, o rio Nilo se tornando em sangue, os animais morrendo, está muito próxima a libertação do povo de Deus. E de fato estava, tanto é que na Páscoa eles saíram. Só que eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. Resultado, ficaram 40 anos morgando no deserto. Então eu te dou a mesma resposta. Olhando o cenário mundial hoje, a nossa libertação está muito perto. Eu espero que nós não precisemos ficar 40 anos vagueando no deserto por causa da nossa falta de fé, da nossa falta de compromisso com as coisas de Deus. Gostar desse conteúdo aqui, curta o vídeo, deixa o seu like, siga-nos nas redes sociais aí e vamos